Imagine se você pudesse dividir sua vida em duas partes completamente separadas, uma para o trabalho e outra para a sua vida pessoal, sem lembrar dos prazos apertados enquanto almoça com a família ou sem levar os problemas de casa para o trabalho. Mas e se isso fosse literalmente obrigatório? E se você fosse uma pessoa no trabalho e outra completamente diferente fora dele, sem memórias compartilhadas entre essas duas versões de você mesma? É exatamente isso que acontece na série Ruptura. Os funcionários de uma empresa passam por um procedimento que separa suas memórias. A versão que está no trabalho não tem ideia de quem é fora dali, e a versão que está fora não sabe o que acontece dentro do escritório. Parece uma solução prática, mas logo vemos como isso gera um vazio existencial e uma profunda crise de identidade. Essa ideia de divisão tem tudo a ver com o que acontece com muitas pessoas que estão sobrecarregadas e emocionalmente exaustas. E esses sinais podem ser burnout, onde há um distanciamento da própria identidade, porque a pessoa passa tanto tempo focada que perde a conexão consigo mesma. Quem já passou por isso sabe como é sentir que está apenas cumprindo funções, sem reconhecer mais quem realmente é. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje vamos fazer uma viagem psicológica pelo universo da série Ruptura. Essa série não só tem uma estética incrível e um roteiro envolvente, mas também nos oferece uma metáfora poderosa para um problema que tem se tornado cada vez mais comum: o esgotamento extremo, ou como alguns conhecem, burnout. Se você nunca ouviu falar sobre ruptura ou ainda não assistiu, não se preocupe. Vou te contextualizar direitinho e te mostrar como essa história tem tudo a ver com o que muitas pessoas vivem no mundo real. Então já pega um café ou um chá, se ajeita aí e bora lá! Ruptura é uma série de ficção científica disponível na Apple TV, onde o protagonista, Mark, passa por um procedimento de ruptura após a morte da esposa. Ele busca um alívio para a dor emocional e vê no experimento da empresa Lumon uma forma de escapar do seu sofrimento. Sua versão do lado de fora acredita que, ao se desligar completamente do trabalho, terá momentos de descanso e não precisará lidar com o luto durante o expediente. Mas será que essa divisão realmente resolve o problema? Na série, vemos como os personagens dentro do escritório vivem presos em um looping onde eles entram no elevador, saem para o mundo exterior e, para eles, imediatamente retornam ao escritório, sem nunca terem um momento real de descanso. Essa sensação de nunca ter uma pausa é muito parecida com o que muitos trabalhadores sentem. Mesmo em casa, a mente continua no trabalho. O resultado? Cansaço extremo, sensação de distanciamento das emoções e um esgotamento que vai além do físico. Além disso, a Lumon é praticamente uma seita corporativa. A empresa tem rituais bizarros, slogans motivacionais perturbadores e exige submissão absoluta de seus funcionários. É impossível não enxergar nisso uma crítica ao corporativismo extremo, onde os trabalhadores são tratados como
peças descartáveis. Outro aspecto intrigante na série é como a Lumon manipula a percepção dos funcionários ao oferecer pequenas recompensas, como festas ou dancinhas motivacionais, para mantê-los produtivos. Isso se reflete uma prática comum no mundo real. Empresas que criam um ambiente artificialmente divertido para mascarar condições exploratórias. Quem nunca viu um escritório cheio de puffs e videogames, mas onde as pessoas mal têm tempo de usar esses espaços? Em Ruptura, vemos que ao longo do tempo, essa separação entre os eus, do trabalho e da vida pessoal, leva a uma degradação da identidade. Os personagens começam a questionar quem são de fato, já que estão em constante desconexão entre essas duas versões de si mesmos. Esse dilema de identidade é um reflexo direto da experiência de quem sofre de burnout. Muitas pessoas que atingem o pico do esgotamento se veem completamente desconectadas de sua identidade original, pois estão tão sobrecarregadas com os papéis que assumem no trabalho que não conseguem mais reconhecer quem eram antes disso ou o que realmente desejam para si mesmas. Outro ponto que a série aborda com maestria é o impacto dessa ruptura nas relações interpessoais. A desconexão das memórias e das experiências dos outros cria uma espécie de alienação. Os personagens não compartilham sua verdade com aqueles ao seu redor e, como resultado, se tornam cada vez mais isolados e distantes. Esse distanciamento emocional é mais um sintoma clássico do burnout. A falta de conexão com os outros, seja no trabalho ou na vida pessoal, é uma das consequências mais dolorosas do esgotamento. As pessoas que estão vivenciando burnout podem se sentir desconectadas até mesmo de suas próprias emoções, criando um círculo vicioso de solidão e angústia. Mas calma, nem tudo está perdido. Assim como na série, os personagens começam a questionar seu próprio sistema. Na vida real, também podemos reverter esse processo e retomar o controle sobre nossa identidade e bem-estar. A primeira coisa que precisamos entender é que trabalho não pode ser sua única identidade. Você não é apenas sua produtividade. Se tudo que você faz gira em torno de trabalho e responsabilidades, pode ser hora de refletir sobre como trazer mais equilíbrio para a sua rotina. Aqui vão algumas perguntas para você refletir sobre isso. Você se sente culpada, culpado, quando não está sendo produtiva, produtivo? Você tem dificuldades para realmente relaxar? Você sente que não é mais a mesma pessoa de antes, como se tivesse perdido algo de si mesma, de si mesmo? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, pode ser um sinal de que sua relação com o trabalho e o descanso precisam de ajustes. Para quem está lidando com burnout, o processo de reconexão consigo mesma é fundamental. Isso envolve olhar para dentro, compreender as causas do esgotamento e buscar estratégias para reequilibrar as várias dimensões de nossa vida: o trabalho, a vida pessoal, os relacionamentos e o autocuidado. Ao fazer isso, podemos integrar essas partes de forma mais saudável, ao invés de tentar separar e compartimentalizar tudo.
A série nos ensina que, por mais que seja tentador escapar dos desafios e das dificuldades, a verdadeira solução está em encarar a totalidade de nossa experiência, tanto as alegrias quanto os desafios. O caminho para a cura passa por essa aceitação de quem somos, a reconexão com nossos valores e a construção de uma vida que seja significativa de verdade. Essa foi a análise que quis trazer sobre a série Ruptura e sua relação com o burnout. Mas esse episódio não acaba por aqui. Eu convidei uma pessoa para trazer um relato para o episódio de hoje. Vou chamá-la de Lúcia. Ela me escreveu um relato que talvez você se identifique. Lúcia começa seu relato assim. Eu não aguentava mais. Acordava já exausta, como se tivesse corrido uma maratona dormindo. O despertador tocava e meu primeiro pensamento era: como eu vou sobreviver a mais um dia? A cama parecia um refúgio e, ao mesmo tempo, uma prisão. O simples ato de levantar e tomar banho exigia um esforço sobre-humano. Eu chorava no banho, chorava no carro indo para o trabalho, chorava no banheiro do trabalho. Achei que estava com depressão. Procurei um psiquiatra, comecei a tomar antidepressivos, mas 3 meses se passaram e nada parecia realmente melhorar. A medicação segurava um pouco da angústia, mas eu continuava me sentindo esmagada por uma fadiga inexplicável. Pequenas tarefas me paralisavam e o pior, eu me sentia culpada por estar assim. Sempre fui forte, dedicada, dei tudo de mim no trabalho. O que estava acontecendo comigo? Até que um dia meu corpo simplesmente travou. Um ataque de pânico no meio de uma reunião de trabalho, onde ia mostrar resultados do meu setor. O coração acelerou, senti uma tontura, falta de ar, minhas mãos formigavam. Fui parar no hospital, achando que estava tendo um infarto. Ali, ouvindo o médico dizer, provavelmente é estresse. Percebi que algo maior estava acontecendo. Ele me recomendou buscar uma psicóloga. Comecei a fazer terapia e descobri que estava em colapso. Meu corpo e minha mente gritavam há meses, mas eu não escutava. Era burnout. Meu trabalho sugou tudo que eu tinha e eu deixei. Meu sobrenome era produtividade e quando já não conseguia produzir, me senti um nada. Hoje não estou mais nesse trabalho, pedi afastamento. Estou num processo de recuperação, mas ainda me sinto perdida. É estranho olhar para minha rotina e não saber quem eu sou sem estar sobrecarregada. Hoje entendo meus limites. Tive uma perda na minha vida há 7 anos, mas só hoje consigo pensar nisso e cuidar. Silenciei várias dores por anos, como se estivesse sempre correndo de mim mesma, ocupando cada minuto com trabalho para não sentir. Mas agora, sem a rotina exaustiva que me anestesiava, tudo voltou. A dor que eu tinha enterrado há 7 anos veio com força, como uma onda que me arrastou para um luto que eu nunca me permiti viver. Lembro do dia que pela primeira vez chorei por essa perda, sem pressa de parar, sem precisar engolir as lágrimas para responder um e-mail ou entrar em uma reunião. A recuperação tem sido um processo difícil. Ainda tenho dias em que a culpa bate forte, em que me pergunto se sou fraca por não ter aguentado.
mas aos poucos estou entendendo que não se trata de fraqueza, e sim de humanidade. Meu corpo implorou por descanso e eu finalmente estou ouvindo. Passei anos vivendo no automático e agora estou aprendendo a estar presente de verdade, a tomar um café da manhã sem checar notificações, a dormir sem a ansiedade do dia seguinte corroendo minha mente, a abraçar minha família sem pensar na próxima tarefa que preciso cumprir. Pequenas coisas que antes pareciam insignificantes, hoje são parte da minha recuperação. Ainda não sei exatamente quem sou sem estar sobrecarregada, mas sei que não quero mais ser alguém que precisa se destruir para se sentir válida. Lúcia, e a você ouvinte que está acompanhando esse episódio, eu quero começar dizendo: sua história, Lúcia, é uma história de coragem. A coragem de parar, de se permitir sentir, de reconhecer que o esgotamento emocional não é sinal de fraqueza, mas de que algo precisa ser mudado. E eu sei, isso não é fácil. Que essas palavras se transmitam em um abraço que gostaria de te dar nesse momento. O burnout, como você bem compartilhou, pode ser devastador e muitas vezes é uma jornada silenciosa, onde o corpo e a mente gritam por ajuda, mas não sabemos como escutar. A dor que você estava carregando sem perceber, o luto que foi adiado por tanto tempo. Essas são realidades que muitas pessoas vivem, mas não falam. E o que acontece quando ignoramos essa dor? Nos desconectamos de quem realmente somos. Lúcia, é muito profundo o que você compartilhou. O momento em que você finalmente parou e chorou por essa perda, sem pressa de interromper, sem a pressão de ter que ser forte, esse foi um marco importante na sua recuperação. E é exatamente isso que precisamos entender. Não é fraqueza, é humanidade. A pressão para sempre ser forte e produtiva nos destrói lentamente. E quando finalmente paramos para respirar, para ouvir nossos sentimentos, é que começamos a realmente viver de novo, no nosso tempo, no nosso ritmo. Então, a reflexão que fica para todos nós hoje é: como podemos aprender a parar, a ouvir nosso corpo, a sentir nossas emoções sem culpa, sem pressa? O burnout é um sinal claro de que precisamos olhar para dentro, para nos reconectar, para resgatar quem realmente somos, além das expectativas externas. Lúcia, cada passo, por menor que seja, é um avanço significativo. Continue se permitindo vivenciar essa jornada. E gratidão por compartilhar sua história e trazer luz para tantas pessoas que podem estar passando por isso nesse momento. No episódio de hoje, trouxe uma perspectiva em que a série Ruptura nos apresenta uma metáfora poderosa sobre o burnout, conectado com a história de Lúcia, que compartilhou sua experiência de esgotamento emocional. Quero destacar a importância de nos reconectarmos com nossa identidade e emoções. Se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinha, não está sozinho e que é possível encontrar o caminho de volta para o equilíbrio e o bem-estar. Se você se identificou com esse episódio e quer aprender a recuperar sua energia e qualidade de vida, eu tenho um convite especial para você.
No dia 10 de abril, às 20 horas, vou realizar uma masterclass online gratuita sobre burnout. Vamos aprofundar esse tema, entender melhor as emoções envolvidas no esgotamento e aprender estratégias eficazes para reequilibrar sua vida. Para participar, basta se inscrever no link da bio do meu Instagram, Vivi Bantim, ou acessar o link na descrição desse episódio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir essa mensagem. E não se esqueça de seguir o podcast. Nos vemos na Masterclass e no próximo episódio, toda segunda-feira, no seu play favorito. Lembrem-se, você na central de controle da sua divertidamente. Até lá!